minhas resenhações, a gente vai falar sobre ritos de passagem. Ritos de Passagem é o segundo livro dentro da série Xenogênese, da autora Octavia Butler, e é um lançamento de 2019 da editora Morro Branco, e esse livro aqui tem tradução da Essi Regina. E a continuação, então, de Despertar, que é o primeiro livro, tem a resenha de Despertar aqui no canal, vá lá assistir. E essa resenha vai conter spoilers de Despertar, porque eu vou contextualizar o que aconteceu no final desse livro pra poder falar sobre Ritos de Passagem, então se você não leu Despertar ainda, você vai pegar spoilers e eu não recomendo que você siga assistindo este vídeo. Avisados vocês estão, tá bom? Em Despertar, então, a gente encontrou uma civilização completamente congelada, porque a Terra passou por uma terceira guerra mundial, a gente se explodiu, o que não é nenhuma novidade, e a raça humana ia entrar em extinção. Porém, fomos salvos por uma raça alienígena que congelou algumas pessoas, e 250 anos depois, essas pessoas foram acordadas. A primeira a acordar é a Lilith, e ela foi acordada com um propósito, que é contar para as pessoas o que aconteceu e dizer para elas que a Terra está habitável novamente graças aos esforços dessa raça e treinar o primeiro grupo, então, para retornar à nossa terra natal. Porém, isso esconde algumas pegadinhas ali, porque essa raça, ela trabalha com permuta. Então, ela teve esses anos todos para estudar a raça humana, coletar coisas da nossa genética e para usar isso ao seu favor. A gente vai ganhar algumas melhoras aqui, mais tempo de vida, curas a várias doenças, nosso corpo tá mais forte, mas a pegadinha é que, primeiro, o grande problema aqui é termos que conviver com essa raça alienígena, que é uma raça que esteticamente pra gente não é bonita, são seres cheios de tentáculos. O segundo catch aqui é que, por causa dessa permuta, eles querem que a partir de agora a gente se reproduza entre todos nós, então humanos e raça alienígena. Eles trabalham num estilo de reprodução que une essas raças, então não seriam só homens e mulheres mais, a forma de reprodução deles tem todo o seu diferencial ali, e consequentemente os filhos, as crianças nascidas viriam diferentes também, não só geneticamente, quanto esteticamente. E aí, gente, esse primeiro livro aqui, eu acho que ele bate bastante nessa tecla estética da coisa, e do quanto é repulsivo somente porque a gente tá desconfortável esteticamente com aquilo que tá acontecendo. Porque acaba sendo um fator de sobrevivência, e mesmo assim você tá mais preocupado com a estética do que você tá com o fato de que você vai sobreviver. Aí a gente entra também num ciclo de questionar o quão ético é essa raça querer algo da raça humana. Mas ao mesmo tempo essa raça salvou a raça humana. As pessoas que estão aqui questionando o fato dessa raça querer algo em troca são as mesmas pessoas que não estariam vivas se essa raça não tivesse interferido. Essas pessoas vão voltar para um planeta que não existiria se essa raça não tivesse interferido. Então, o quanto a gente deve ser grato e o quanto a gente não deve. E aí eu comentei muito sobre isso no vídeo de Despertar. Aqui em Ritos de Passagem a gente entra num novo contexto, porque depois do que aconteceu no final desse livro aqui, a gente vai ter então os grupos sendo mandados pra Terra. Já faz alguns anos que isso aconteceu. Só que por causa de todo o rolê da galera não querer participar disso, os grupos que se mantiveram rebeldes, não quiseram aceitar a presença Oankali, foram esterilizados. Então ninguém mais aqui pode ter filhos. Eles têm uma longevidade maior, eles estão imunizados contra várias coisas, as doenças que eles tinham no seu corpo foram curadas, mas eles não podem mais ter filhos. E aí eles começaram, esses grupos rebeldes que montaram suas respectivas vilas, começam a roubar as crianças Oankali, que estão nascendo de mulheres humanas e de Oankalis também. Essa permuta que acontece ali, que sempre existe humanos, Oankali e Oloi compondo essa família, compondo esse grupo que vai dar à luz. E a partir da Lilith vai nascer a primeira criança masculina de uma humana na Terra de volta. E ele foi desenvolvido, digamos assim, para parecer o mais humano possível por um motivo. A única coisa alienígena nele é a língua e o fato de que ele é evoluído, ele já desde bebê consegue falar e tal. E aí a premissa dessa história é que ele vai ser sequestrado por um grupo rebelde e vai ficar meio que infiltrado nessa comunidade para aprender mais sobre os humanos. Esse garoto alienígena bebê aqui se chama Akin e ele vai ser responsável por levantar uma série de questões enquanto ele perambula por esse livro, que é o quanto a raça humana merece ou não essa chance de sobrevivência, o que esses Oankali e Oloi interpretaram errado na forma como eles estão enxergando essa raça humana e o que deve ser efetivamente o desfecho da nossa existência aqui dentro dos parâmetros que foram estabelecidos aqui como previsão de futuro para nossa raça. Esse livro aqui, assim como aconteceu na outra duologia da autora, que foi a Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos, ele muda de perspectiva, né, do primeiro pro segundo livro.
Aqui a gente tem a visão da Lilith, aqui a gente tem a visão do Akin. E é muito interessante porque esse livro aqui também é um romance de formação, porque a gente vai ver esse personagem nascer e se desenvolver e a partir das experiências que ele tem, criar toda uma nova teoria sobre como as coisas devem ser conduzidas aqui. E a aproximação dele como seres humanos e o vínculo genético que ele tem com os Oankali e os Oloi, e o que isso vai significar para ele enquanto um ser híbrido, né, que nasce aqui da união dessas raças. Será que ele vai tender mais para um lado do que para o outro? Será que ele vai prezar e lutar pela conservação da raça humana? Será que ele realmente vai achar que o futuro é dos híbridos e que as pessoas que não querem se reproduzir estão condenadas? E aí a gente vai voltar em vários dos princípios que a gente discutiu no primeiro livro. Quando eu li o primeiro livro, eu fui team alienígena. E nesse segundo livro eu já comecei a pensar sobre várias coisas que, com o fato deles terem tirado o direito das pessoas se reproduzirem, um pouco do livre-arbítrio aqui vai embora também. E eles têm um plano muito específico pro que vai ser o futuro da raça humana, ou pro que vai ser o futuro da Terra, e a gente vai conhecendo isso e vai descobrindo que as coisas não são assim tão preto no branco e que talvez existam outras opções que não estão sendo cotadas na mesa. E aí o papel do Akin nesse livro, então, é levantar esses questionamentos e fazer não só essas raças pensarem como a gente também, enquanto leitor, no que é direito de cada um aqui e no que até onde tu pode ir nesse direito pra interferir na vida da outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa esteja condenada ou não a cometer os mesmos erros. Porque essa é a defesa da raça alienígena. Essa contradição humana que nos levou a quase extinção vai voltar a nos levar à extinção. E que não há muito propósito em só colocar os humanos de novo na Terra com os mesmos princípios e as mesmas vontades, se eles vão acabar se matando de novo e todo o esforço que essa raça alienígena teve não vai ser válido. Ao mesmo tempo em que não se acredita que a gente possa melhorar de alguma forma ou que a gente possa perseverar, então esse direito é retirado. E aí até que ponto isso tá realmente certo, né? Se a gente vai realmente se matar, então por que a gente não deixa que a gente faça isso sozinhos, né? E que esse seja completamente nossa culpa. Então o livro vai debatendo sobre isso, esse personagem tá aqui com essa função também de olhar para os dois lados e tentar encontrar um contraponto. Em termos de minhas impressões de leitura, além do que eu já falei até agora, enquanto eu apresentava o livro pra vocês, eu gosto, acho que mais do primeiro livro, porque foi um choque muito grande ter todas aquelas constatações, ao mesmo tempo em que aqui eu mudo algumas percepções, porque você descobre mais sobre a história, e aí você fica tipo, talvez não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, o Akin não é um personagem que pra mim foi tão cativante quanto a Lilith foi, por exemplo, no primeiro livro. Então eu não me engajei por ele da mesma forma que eu me engajei pela Lilith. E aqui a gente tem algumas partes técnicas que vão descrever o papel dessas raças e várias nomenclaturas que são alienígenas. E aí, às vezes, quando eu entrava muito nessa parte técnica, minha cabeça ficava dando altas voltas. Então teve alguns momentos da história que foram mais low, assim, pra mim, do que outros. Em momentos da trama que são muito legais. A gente tem aqui toda uma discussão sobre aparência, novamente, porque essas crianças que são roubadas e têm tentáculos, aí a gente tá numa vila que tem uma pessoa que quer cortar esses tentáculos, porque aí elas vão parecer mais humanas e vai, ao mesmo tempo, limitar os instintos alienígenas. E aí as pessoas começam a discutir sobre o quanto você cortar um tentáculo, que pra essa raça é um aparelho sensitivo, não é equivalente a você tirar um olho de uma pessoa, ou você privar a pessoa de um sentido de olfato, de visão, enfim. E por que isso seria admissível só porque vai deixar a criança esteticamente menos alienígena, mesmo que internamente ela siga alienígena, né? Então a gente volta nessa discussão da aparência, que acho uma das coisas mais interessantes aqui, e o fato de que a gente não tá disposto, né, a abrir mão das nossas características, mesmo que as nossas características sejam falhas. A gente quer manter a nossa capacidade de ser únicos aqui. E eu acho que tem um outro aspecto dentro desse livro que é muito interessante, que ele apresenta pra gente, que eu não me lembrava do primeiro livro, que ele apresenta pra gente uma nomenclatura ali que designa aqueles que foram permitidos manter as características da sua raça original, e do quanto isso poderia representar também pra gente enquanto o que eles fazem com esses grupos rebeldes de deixar eles irem e só podar a reprodução. Eu acho que o livro traz bastante questionamentos, mesmo que do meu ponto de vista eu tenha gostado ainda mais do primeiro livro. O terceiro livro vai vir com um outro ponto de vista também, então a gente vai ter essa mudança. Eu acho que é sempre um desconforto pro leitor entrar e ao mesmo tempo é um desafio, né? Você sair um pouco dessa zona de conforto, você se desprender daquele personagem que você tá acostumado a acompanhar pra encontrar um outro personagem e começar a se importar por ele pela visão dele dentro da trama. Eu acho que o Akin foi um personagem muito fascinante
aqui, por todas as etapas que ele passou e por ele ser algo completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu não achei o livro tão interessante quanto talvez eu acharia se a história tivesse ido por um outro caminho. Eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer no terceiro livro. Lá fora se chama Imago, se eu não me engano. E eu acho que o desfecho certamente vai ser interessante, porque tem muitas possibilidades aqui. A gente tem uma incerteza muito grande de todas as partes aqui sobre o que vai acontecer. E a autora sempre resolve as histórias de uma forma bacana, então eu tô curiosa pra saber como isso vai acabar e quais vão ser as reflexões que ela vai trazer, além das que ela já trouxe aqui e que vão sendo mudadas ou acrescentadas ao longo da leitura, conforme você vai descobrindo mais camadas dentro da trama e do quanto você vai se conectando com as causas que um defende ou que o outro defende, porque parece que ninguém aqui dentro dessa história tá exatamente com todas as respostas e tá do lado certo, sabe? Porque de todos os lados existe erro, né? Então é difícil encontrar um ponto de equilíbrio total dentro da trama. Eu acho que essa é uma característica legal que suscita discussão e a gente ia pensar um pouco mais sobre o que tá acontecendo. Me conta aqui embaixo nos comentários se você tá acompanhando essa série da Octavia, se você já leu outros livros dela. Vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição também os links de compra desses livros. Se você comprando por esse link, você ajuda o Resenhando Sonhos. Se você gostou, deixa um joinha pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!